Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 36, versículo 10, que fala assim: Então, Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhos de Zelofeade, fizeram com que o Senhor havia ordenado a Moisés, e casaram com filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro do grupo da família da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? As filhas de Zelofeade, elas ganharam por herança do Senhor terras. E essas terras foram concedidas através da tribo de Manassés. Elas eram mulheres, ok, que queriam casar, que iam casar com homens. E aqui na história, elas tinham a opção, vamos colocar dessa forma, de casarem com homens fora da tribo delas. Só que a partir do momento que elas casassem com homens fora da tribo delas, da tribo onde ela estava, aquela tribo de Manassés, aquelas terras delas iam passar para outra tribo. Mas Deus tinha dado uma ordem, que elas se casassem com homens da mesma tribo, para as terras continuarem onde estão, ou seja, aquelas tribos não iam perder as terras, porque a partir do momento que a mulher casasse, aquela terra ia para o seu marido. Que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Se vocês pararem para analisar aqui a história, vocês vão ver que elas entraram em obediência ao Senhor. As 5 filhas casaram com os sobrinhos dos seus tios paternos, ok? Então as terras ficaram dentro da família paterna delas e não tiveram perdas, ficaram tudo ali conforme Deus havia ordenado. O que Deus quer que a gente tire de lição disso aqui? A obediência. Elas tinham a opção de ir para outras tribos? Tinha. Elas eram mulheres livres, porém, elas escolheram obedecer. E a obediência faz a gente viver os planos do Senhor. A desobediência nos afasta de Deus, mas a obediência nos aproxima dele. E faz a gente ter intimidade com ele, gerando assim um aprofundamento no nosso relacionamento com ele. Ok? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Quando Deus te dá uma ordem e você obedece, existe em vocês dois, você e Deus, uma proximidade. O que isso acontece? O que é essa proximidade? É uma intimidade maior. Que por mais que você não entenda, você escolheu obedecer. Houve em você um posicionamento e uma decisão. Você escolheu obedecer. Entende? E Deus ama filhos obedientes. Porque quando nós somos obedientes a uma ordenança dele, por mais que a gente não entenda por que a gente está vivendo aquilo, ou porque o cenário está se apresentando desfavorável, e ele está falando o que vai acontecer, mas você escolheu obedecer, Deus faz acontecer na sua vida de acordo com a vontade dele. Entende? E ao mesmo tempo, quando você escolhe obedecer, você está indo de acordo com a vontade dele para viver os propósitos dele. Aqui na história está falando sobre casamento, está falando sobre herança, está falando sobre família. O que Deus quer que você entenda disso aqui? Não tem porquê você se preocupar em ter uma pessoa na sua vida. Porque todo mundo tem e você está sozinha, está sozinha. Você precisa entender que a partir do momento que você escolheu servir ao Senhor, você não pertence mais ao mundo. Você anda contra o fluxo do mundo. Entende? Então não existe dentro
dos planos do Senhor para sua vida, ou dentro do comportamento para você viver os planos do Senhor, relacionamentos vazios. Existe dentro da palavra de Deus, dos ensinamentos da Bíblia de Deus para a tua vida, relacionamentos concretos. Mas não é relacionamentos no plural, é relacionamento com uma única pessoa. Casamos, temos compromisso para ir para um casamento, ok? O relacionamento cristão é diferente de um relacionamento do mundo. No relacionamento do mundo, você faz um test drive primeiro, para ver se vai dar certo. Entende? Você literalmente vende o seu corpo. Desculpa a expressão, mas é isso que acontece. Quando você opta por viver relacionamentos do mundo, você está vendendo o seu corpo, porque você está tendo relações antes do casamento. E Deus já nos ensinou que a fornicação antes do casamento é pecado. Entende? Então, o que você tem que fazer para viver os planos do Senhor? Andar em santidade, se renunciando aos prazeres da sua carne, para você viver de acordo, para ser preparado, para purificar o seu corpo, ok? Porque quando a gente tem relações sexuais com pessoas que não é para fazer parte do nosso propósito, a gente adquire, através do ato em si, os demônios que estavam em outras pessoas. E existe uma troca de demônios. Então, quando você passa pelo processo de purificação para poder viver os planos do Senhor para a sua vida, toda a carga que você teve antes de chegar ao ponto de decidir querer viver os planos do Senhor para a tua vida, toda a carga que você trouxe contigo, ela é tirada. Por isso que o processo dói tanto. Porque como você não tinha conhecimento disso, você fazia. Só que a partir do momento que você começa a viver os seus processos de purificação para poder viver os planos do Senhor para a tua vida, toda essa carga negativa que está dentro de você, que foi trocado no decorrer do tempo que você era solteiro, vamos botar dessa forma, ok? Faz parte de você, que precisa sair. Por isso que o processo é tão difícil. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Se você escolher obedecer à vontade de Deus para a sua vida, você vai viver os propósitos dele. Mas você primeiro vai ser preparado para viver esses propósitos. Então, vai haver em você uma desconstrução. Ok? Vai haver de você uma limpeza, uma purificação. É um processo. A qual você vai sentir incômodos. Porque vai estar tirando de você o lixo que tem dentro de ti. Para você viver os planos de Deus para sua vida, você precisa ser preparado e purificado, porque Deus é santo. Isso tudo que eu estou falando aqui para você, é para você entender que a partir do momento que você obedece a fazer a vontade de Deus, é tudo isso que acontece. Vai existir em você uma desconstrução. Vai tirar de você tudo a carga que você carregou até o momento que você está hoje. Entende? E você vai ter um processo de purificação, libertação e cura com o Senhor. Porque cada carga dessa que adentrou dentro de você, trouxe com ela uma bagagem de ferida, uma bagagem de trauma, que precisa sair. Você precisa ser liberto disso para poder viver os planos do Senhor. Entende? Então, quando você opta em obedecer a Deus, é dessas coisas que você escolheu no seu livre-arbítrio que Deus quer te livrar. Porque a gente acha, como ser humano, que nada vai acontecer com a gente. Que somos intocáveis. Mas
Mas na verdade, gente, a gente não é intocável. A partir do momento que você tem a opção de servir ao Senhor e seguir os seus caminhos, e você escolhe por livre-arbítrio de querer fazer as suas vontades, a partir desse momento não existe mais proteção de Deus sobre ti, porque você está em desobediência. Então você está propício e dando legalidades ao inferno para atuar na tua vida. O inferno existe. Espíritos malignos existem. Eles estão ao nosso derredor. E eles entram na nossa vida mediante a nossa desobediência. Entende? Então para de viver um conto de fada cristão, porque não existe conto de fadas em Cristo. A verdade com Deus é nua e crua. Não é porque você abriu a porta para Jesus, que reconheceu Jesus como filho, que é o suficiente, não. Você tem que ter relacionamento com Deus. Você tem que buscar a Deus no seu secreto. Você tem que buscar a Deus na sua intimidade. Você tem que renunciar à sua carne. Você tem que ser obediente ao Senhor. Porque se não for obediente, você está dando legalidade. E a legalidade é porta de entrada para o inferno atuar na tua vida. Consequentemente, você se afasta de Deus. Porque o pecado te cega. E quanto mais você pecar, mais longe de Deus você vai estar. Então a desobediência te leva para a morte. Por mais atrativo que seja aos seus olhos. E a obediência ao Senhor te leva para a vida. Te leva para a eternidade, te leva para viver os planos do Senhor para a tua vida, te leva para viver a promessa, os milagres. Mas você tem que pagar um preço, ok? Para poder ser limpo e preparado para viver o que Deus tem para ti. Não existe outro caminho, não se engane. Deus, Jesus, o Espírito Santo não é religiosidade. De ir lá sentar no banco da igreja e acabou. Eles são relacionamento, eles são dia a dia. E precisa partir de você um posicionamento em querer viver os planos do Senhor para ti. Como é que você quer casar com uma pessoa que não faz parte dos propósitos de Deus para tua vida? Você vai trazer destruição para ti, você vai trazer aprisionamento para você e para a vida da outra pessoa que não tem nada a ver contigo. Porque Deus já tem uma pessoa predestinada para você. Do mesmo modo que Deus fez para você uma história desde o ventre da tua mãe, uma pessoa já nasceu para você, para viver contigo, os propósitos que Deus tem para ti e para ela. Que juntando os dois propósitos, Deus vai ver vocês como uma carne só e vai seguir na direção dos planos deles para ti. Então você tem que estar em obediência, a pessoa tem que estar em obediência para poder viver os planos do Senhor. Mas a partir do momento que você não quer viver os planos do Senhor e você quer viver de acordo com as suas vontades, você vai atrair para você maldições, que vai travar a tua vida de todos os modos. Você a princípio pode viver até talvez de um modo legalzinho, mas não é o que Deus tem para ti. Entende? Então se submeta à autoridade do Senhor. A princípio é difícil, porque você está em desobediência. Viveu a desobediência a sua vida inteira, você viveu o que você quis a sua vida inteira. Aí chega uma pessoa, que é Deus, na sua vida, fala que você tem que entrar embaixo da autoridade dele e se submeter a ele, fazer as vontades dele. O que vai acontecer contigo? Repelimento. Porque você está rebelde. Por quê? Porque dentro de você tem uma pulsão de demônio que não quer que você viva os planos do Senhor e vai fazer de tudo para você desistir. Entende? Então, seja um com o Senhor. Priorize a sua intimidade com Deus e o seu relacionamento com Ele. Para você viver os planos do Senhor para a sua vida e sair da superficialidade e entrar no profundo. Em conhecimento da palavra, relacionamento com Deus, oração e jejum. Para você viver os planos do Senhor, tem que ser de acordo com a vontade dEle. Se não obedecer, não vive os planos de Deus. Ok? Então, entre em obediência para entrar em alinhamento, para poder viver os planos do Senhor para a sua vida, para poder estar de acordo com a vontade dEle. E assim, você ser verdadeiramente feliz
com o que Deus tem para ti, tendo a proteção dele sobre a sua vida 24 horas por dia.